Olá, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro, e avançamos no período de Advento. Como está ocorrendo em todas as sextas-feiras, hoje mais uma edição do programa Minha Fé Precisa de Mim, aonde cada um de vocês é convidado a conhecer um texto bíblico que vai ser lido no final de semana nas igrejas tradicionais que seguem o calendário trienal. E vocês podem então se preparar melhor para ter um proveito mais vantajoso da mensagem do pastor lá de sua igreja neste final de semana. Por isso fica aqui o convite: participem dos cultos regulares, vá até a igreja, receba a palavra de Deus lá onde ela é anunciada e fortaleça a sua fé com a comunhão com os outros irmãos, e você verá que a sua vida será ainda melhor com o auxílio do nosso Deus. Nesse fim de semana, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas no capítulo 3, versículos 1 até 14, aonde está escrito: a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, o seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, o filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, aonde diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões perguntaram para João: o que devemos fazer? Então, ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. João Batista veio antes de Jesus, o filho de Isabel, que era a prima de Maria. Quando os dois cresceram, ambos receberam missões distintas, mas que se alinharam em um mesmo propósito. Vejam que na época as pessoas ainda tinham o hábito de manter profetas que comunicavam o que Deus estava dizendo e, de fato, o que eles anunciavam acontecia quando era muito sério. Sim, haviam falsos profetas que procuravam enganar as pessoas, e esses acabavam confundindo muitos. Fato é que muitos, quando ouviam os verdadeiros profetas, acabavam por então não acreditar, porque eles falavam junto com os verdadeiros e os falsos, e isso acabava criando dúvida e sérios problemas. Mas não era muito difícil de saber quem era quem, porque bastava observar se a mensagem mudava para agradar governantes e autoridades daquelas cidades. Os falsos profetas anunciavam o que as pessoas queriam ouvir para agradar a maioria. E o verdadeiro profeta de Deus anunciava a verdade, mesmo que, por causa disso,
corresse o risco de vida e fosse perseguido violentamente. João Batista, por exemplo, pagou com a própria vida o fato de anunciar o Jesus Cristo que veio a esse mundo para salvar a humanidade. Lá no deserto, anunciava que um caminho seria preparado para receber o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. E assim como muitos profetas, ele era ouvido por grandes multidões, mas a sua mensagem era dura e direta. Ele dizia: raça de víboras. Chamava as pessoas de árvores sem fruto que seriam cortadas e usava as autoridades com acusações de tentar fugir da condenação de Deus e, o que era pior de tudo, chamava o próprio povo de Deus, descendentes de Abraão, de fingidos. Aqui vale um destaque bem interessante, pois pelo fato de serem descendentes de Abraão, muitas pessoas pensavam que, por isso só, já estavam predestinados para a salvação e não precisavam mais seguir aqueles rituais e nem sequer serem honestos e corretos na vida. Nada os tiraria do caminho da salvação. Como se dissesse, estava no seu sangue a chave para o céu. Eles eram filhos da promessa. E isso, de fato, irritava João Batista, que disse que Deus poderia, se quisesse, tirar filhos de pedras para que Abraão tivesse uma nova descendência. E que ser filho de Abraão não tinha a mínima importância na presença de Jesus. E isso, no entanto, lhe custou muito caro. Muitos ouviram e perguntaram a mesma coisa que hoje muitos estavam pedindo. O que é que nós devemos fazer? E ele não perdia tempo e apontava com muita objetividade os erros e os pecados daquelas pessoas dos quais eles não queriam se arrepender. Deve ter acontecido também na sua vida de pedir um conselho para uma pessoa correta, na qual você confiava, e recebeu uma resposta que talvez você não queria ter ouvido. Quando amigos discutem e brigam e ficam de mal, talvez vão pedir conselhos para outras pessoas. E a resposta pode vir assim: você brigou com seu amigo? Pois vá perdoar e se reconciliar. Eu acredito que isso deva ter acontecido com muitos casais que brigam e pensam na separação e buscam amparar a sua decisão de se separar na opinião de amigos e vão até encontrar aquele que lhe apoia. Feito alguém que faz um exame médico e vai em vários especialistas, até encontrar um que lhe faça um diagnóstico que libere da alimentação, da bebida ou dos seus hábitos. O fato talvez é grave, mas vão ouvir o que querem, de que não é tão grave assim. Todos os outros apontavam o problema, mas um lhe disse o que queria ouvir. Esse então passa a ser o médico certo, o amigo correto, aquele que de fato falou o que ele estava esperando. Com Deus, não existe essa conversa. Ele aponta o erro e acusa o pecado, independente de nossas melhores intenções. Ele se preocupa conosco e chama a atenção para o erro que existe e o que nos afasta dele. O que devemos fazer, então, nós pedimos. E ele mesmo dá a resposta: arrependam-se dos seus pecados. Não adianta pedir para outros. Se forem corretos, dirão a mesma coisa. Existem pessoas que fazem algo muito interessante, o qual preocupa muitas pessoas. Procuram várias igrejas diferentes quando o seu pastor acusa de fazer alguma coisa errada. Há quem abandone sua comunidade quando percebe que precisam mudar em algumas coisas para manter a harmonia. E existe sim quem busque até outra religião, que aceite sua conduta que é contrário aos ensinamentos de Deus. Isso é muito comum. Querem outros profetas? Isso é muito radical. Este pastor que me acusa não serve. Não se enganem, por vezes, ouvir o que queremos não é ouvir o que nós precisamos. E isso é muito triste. Assim nos afastamos de Deus. Volta a pergunta: o que devemos fazer? Então, sigam o caminho indicado por Deus e preparem o coração para a chegada de Jesus.
Só assim teremos a verdadeira salvação. O resto virá automaticamente. Seremos pessoas melhores pela gratidão em nosso coração. E isso é maravilhoso e transformador. Jesus quer encontrar um caminho para chegar até perto de nós em nosso coração. E Ele mesmo, pelo Espírito Santo, prepara um caminho, aplana as estradas para chegar perto de nós. Advento é tempo de aproximação do Pai Eterno. Advento é oportunidade de crescer na fé. Advento é, então, a chegada do menino da manjedoura que veio para nos salvar. Fiquem bem, obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.